Bom, vamos trabalhar e vou chamar aqui o nosso ator e escritor de teatro, Alexandre Wilsdorf, da Universidade de Mogi das Cruzes. Muito obrigado. Uau, que responsabilidade. Bom dia a todos. Prazer enorme daqui estudar toda essa história. Acho que pessoas que passam por essa vida e deixam a marca que o Bento e o grupo do Bento tem deixado na ciência brasileira é uma coisa que honra muito a gente. E o Bento só falou de boi, só falou de suíno, mas ele esquece que ele tem um pé no peixe também. E foi assim que eu conheci o Bento. Ele se voltar daquelas 300 e poucas publicações que o Bento colocou lá, ele vai ver que tem peixe lá, né? E foi onde eu conheci o Bento, dentro de uma necessidade que nós descobrimos, eu, o Caio, meu aluno, que foi meu doutorado, e hoje pós-doc, descobrimos um tambaqui na Rondônia que não tinha espinha, tinha uma mutação natural e não tinha aquelas espinhas intramusculares que a gente tem quando come peixe e sente raiva, né? Eu como peixe porque tem espinha, né? E quando a gente estava com algumas dúvidas sobre como avaliar isso, eu não sei, nem lembro como é que eu cheguei a votar. O Bento chegou a mim por causa de um projeto de melhoramento de chave vermelha e eu liguei para ele, vim para cá e conheci o Bento. E foi o Bento até que deu várias ideias sobre usar ultrassonografia para avaliar as espinhas, etc. Apresentou o Luciano para a gente. E aí, desde então, a gente começou mais do que uma colaboração, uma amizade assim, que eu admiro muito, um respeito enorme para esse cara aqui. E saiu artigos, e saiu amizade, e saiu cerveja, saiu coisas muito legais. E com isso a gente caminhou um pouco junto nesse sentido, nessa colaboração. E eu, na última concurso do Fernando, fui também banca e estava comendo uma pizza na casa do Bento, quando eu contei essa história, e o Bento falou assim, você vai apresentar? Eu falei, Bento do céu, meu, que desafio! E aí eu contei um pouco da minha história para ele, e ele falou, não, apresente esse negócio, tem tudo a ver com ciência, né? Eu falei, tá bom. Então, o tema que vocês estão vendo aqui, né, ciência no palco, teatro, divulgação científica, deve ser uma coisa muito estranha, né, para um monte de pessoal de hard science, né, falando, pô, o que tem que haver teatro, ciência e melhoramento. E essa história toda, ela começa com a minha própria formação. Então, para quem não sabe, eu também trabalho, sou zootecnista, formado, na verdade eu sou um pouco velho, eu sou formado na ESAL, né, ainda, né, hoje UFA. Fiz meu mestrado em Stirling, na Escócia, foi onde comecei a mexer com genética de peixes. Fui fazer meu doutorado na Unicamp, onde eu comecei a mexer com molecular, comecei a entrar no mundo do molecular. E o Bento, um dia que eu estava com o Bento aqui, o Bento virou, você vai fazer livre docência não? Aí eu falei, Bento, será que eu tenho condição? Não, você vai fazer livre docência sim, vou pedir para abrir uma vaga para você aqui. Eu falei, que área? Eu quero trabalhar com recursos genéticos, que eu tinha trabalhado com alguma coisa na FAO. E ele falou, abri, agora é responsável da leitura. E aí um ano estudando, fazendo, o Jair foi da minha banca de docência, o Flávio foi da minha banca de docência, então eu também tenho, não sou formado aqui, mas tenho um pezinho aqui também, né? E eu sou um pouco um caso à parte, porque a minha carreira acadêmica, ao invés de eu não fiz em universidades públicas, né, eu comecei trabalhando como professor em São Taubaté, fiquei 10 anos, quando eu fui convidado para ingressar no grupo de pesquisa que a Universidade de Mogi das Cruzes estava montando, né? Estava criando um curso de pós-graduação e havia uma necessidade na área de peixes lá e me convidaram, né? Eu fiz lá um projeto, me convidaram e eu fui para lá. Então, desde que eu acabei meu doutorado em 2000, eu estou lá na universidade e fiz toda a minha carreira lá dentro. Bom, mas isso veio acompanhado da minha vida pregressa. Então, para quem não sabe, eu estou aqui, ó. Eu, antes de entrar na ciência, eu trabalhei em teatro, fui ator, trabalhei, fiz algumas peças infantis desde a escola,
até quando, antes de fazer o mestrado, né, havia uma diretora de teatro em Santos, havia uma diretora de teatro em Santos, David Veneziano, era professor da Unicamp, tinha feito doutorado na área de teatro e revista. Para quem não sabe, de teatro, hoje nós temos muito musical, né? Os musicais em São Paulo. No início do século passado, havia os teatro e revista. O teatro e revista era um musical, né? Então eles escreviam histórias que passavam, contavam uma história, né? E tinha músicas. Os Trapalhões usavam muitos sketches do teatro e revista. E ela escreveu um teatro e revista, convidou, montou um grupo em Santos, ligado à Universidade Católica de Santos. E como eu tinha feito teatro com uns atores lá, teve um professor da época que tinha que apresentar para censura, né? Os espetáculos antes tinham que ser apresentados para censura para aprovar. Hoje não existe mais isso. E um dos atores não pôde apresentar e me chamou, você vai substituir. Aí eu fui substituir, ingressei no grupo e montamos esse espetáculo chamado Revistando Teatro de Revista. Esse espetáculo rodou o Brasil, ficou em temporada no Rio de Janeiro, temporada em São Paulo, deu vários prêmios, né? E era um musical, né? Essa aqui é a cena final do musical, né? Alguns aqui acabaram seguindo a carreira artística e eu fui para a ciência, né? Logo depois que o espetáculo, foi a última apresentação do espetáculo, na semana seguinte eu fui para a Escócia fazer mestrado, né? E aí eu fui olhar e tentar unir um pouco dessa experiência, com a ciência, com a necessidade que eu tive de fazer, que eu sempre adorei, divulgação científica, de escrever para divulgar, fazer divulgação, que é um dever muito grande de todos nós, que é levar a nossa ciência para o grande público. Eu resolvi, depois de velho, fazer um curso de jornalismo científico na Unicamp. No LabJOR é um laboratório de jornalismo que tem na Unicamp. Eu virei para minha esposa e falei, será que eu aguento? Será que eu dou conta disso? Entrar na área de humanas, e fiz o teste, fiz a entrevista, fiz a prova e entrei. E foi durante a pandemia, né? No final da pandemia, e eu ia toda segunda-feira para a Unicamp aprender a fazer divulgação científica. E fiquei lá 1 ano e meio, e eu tinha feito tese de dissertação de mestrado, tese de doutorado, fiz biodocente, tive que fazer TCC, trabalho de conclusão de curso. Aí eu falei, você tem que fazer um trabalho de conclusão de curso, pode ser um podcast, pode ser uma entrevista, pode ser qualquer coisa. Falei, cara, não sei fazer essas coisas, eu aprendi um pouco, mas eu vou escrever um texto, né? Como eu tinha um negócio de teatro, virei para a coordenadora do curso e falei assim, eu estou com uma ideia, eu quero escrever o papel do teatro na divulgação científica. Não, fique à vontade, faça o que você quiser. Tá bom. Só que eu vim estudando muito esse negócio de peças de teatro e fui olhando. Aqui é um texto que eu acho muito legal, né? Que é Science on Stage, a ciência no palco, né? Onde a separação entre a ciência e a arte não é somente objetivamente errônea, mas também perigosa e se levada a sério. Ela impede que o mundo real seja objeto de fantasia. Assim, possibilitamos a falta de cultura que somos obrigados a enfrentar quando preferimos uma competência específica e assim por diante. Porque a ideia é de realmente trazer a ciência para o lado lúdico, né? O Bento falou uma hard science, né? Estatística, os modelos matemáticos, né? Como é que a gente leva a isso? E aí eu fui estudando essa história e fui verificando nesse trabalho uma série de peças de teatro que estão relacionadas à ciência. Começa com Prometeu Acorrentado, né? Uma peça no teatro grego, né? Que falava, né? do Prometeu, que levou levou o fogo e a água para o público, para o povo, tirando o poder de Zeus, e assim, é aquele que ficava acorrentado, né? Que o pássaro comia o fígado e o fígado se regenerava. Fausto, né? Que é um outro espetáculo também. Todos esses espetáculos, eu elenquei alguns, né? Ghost, do Ibsen, o Inimigo do Povo, do Ibsen também. Galileu, a vida de Galileu, que foi montada aqui no Brasil, também espetáculos que abordam ciência. O que mais? Tem outros, eu elenquei vários. Einstein, que é um monólogo que também foi montado aqui no Brasil, um espetáculo muito legal. Breaking the Code, esse aqui virou filme, né? Não sei se vocês viram no cinema, que é a vida de Alan Turing, né? Que foi um matemático que desenvolveu os primeiros computadores e programa e quebrou o enigma, né? Que eram códigos nazistas.
Esse trabalho, essa peça chamada Cad, que é a vida do Richard Feynman, que foi um grande físico também, é quase um monólogo esse espetáculo. O Oppenheimer, que acabou virando filme agora, né, também é um espetáculo muito bacana. Einstein Gift, que é a história do Faber, que foi o prêmio Nobel que inventou o nitrogênio, né, desenvolveu a forma para produzir o nitrogênio, que revolucionou a agricultura no mundo e que depois foi usado pelos alemães na Primeira Guerra Mundial para fazer guerra química, e se tornou um aliado aos alemães. Arcádia e Prove são espetáculos que falam sobre matemáticas e mulheres. Na verdade, esses dois espetáculos falam de mulheres matemáticas. Também um espetáculo muito... Esses espetáculos não foram montados no Brasil, são todos cartazes de fora. Esse espetáculo é muito legal, o Fotos, que tem muito a ver com a gente, né? O Fotos 51, que é a história da Rosalind Franklin. Esse espetáculo foi montado, como vocês estão vendo aqui, né? Na Inglaterra, cuja a Rosalind Franklin foi interpretada pela Nicole Kidman. E esse espetáculo se passa todo no laboratório da Rosalind Franklin, cujos personagens são o Watson, o Crick e o chefe do laboratório dela, que esqueci o nome dele agora, e que ganhou o Nobel, o Watson e o Crick. É um espetáculo muito bacana. E eu fui lendo esses espetáculos, muitos deles, e fui resenhando o meu trabalho. Contudo, alguns espetáculos começaram a me chamar a atenção. Esse é um deles, Copenhagen. Copenhagen é um espetáculo que foi montado no Brasil, que conta a história de um encontro hipotético que não existiu entre Bohr e Heisenberg. Bohr era um físico famosíssimo, né, dinamarquês, e o Heisenberg era um físico alemão que era aliado aos nazistas, né, e que de alguma maneira estava tentando desenvolver a bomba atômica pelos nazistas. E eles encontram, porque o Heisenberg foi aluno do Bohr, eles se encontram em Copenhagen. E é um espetáculo muito filosófico, porque eles discutem, além do princípio da incerteza, de toda a concepção física dos dois, a ideia de que, será que o Heisenberg veio aqui especular se a gente estava estava desenvolvendo a bomba atômica? Então, é um espetáculo onde os dois, aqui é uma cena de uma montagem americana, né, e a mulher do Bohr, e eles discutem vida, discutem o passado, um espetáculo belíssimo, mas encontro hipotético, ele não ocorreu. Outro espetáculo, que esse eu assisti, a última sessão de Freud, foi um espetáculo também hipotético, onde Freud, um judeu ateu, antes da Segunda Guerra Mundial, em 1939, já morando em Londres, se encontra com C.S. Lewis. O C.S. Lewis era um escritor inglês. Bom, para quem gosta de cinema, lembra as Crônicas de Nárnia, né? É dele, né? E esse cara era muito católico, era extremamente católico. Então, é uma noite onde eles discutem religião, né? Religião, existência de Deus, um espetáculo muito bacana, mas um encontro hipotético, esse encontro nunca ocorreu. E um terceiro espetáculo, que também tem nessa linha, é exatamente Trumpery. Trumpery é um espetáculo onde Darwin se reúne com o Wallace. Essa reunião do Wallace com o Darwin, apesar de a gente sempre cita Darwin, mas o primeiro trabalho sobre evolução é um trabalho conjunto dos dois, né? Eles publicam juntos, apesar que essa citação nunca existiu, né? Quando escreveu Evolução, Darwin e Wallace, mas sempre citam a origem das espécies do Darwin, mas os dois publicaram juntos a primeira ideia. E Trumpery quer dizer algo enganoso, né? Algo falso. Daí vem o Trump. No dicionário, Trumpery quer dizer falso. É um truco, né? Uma coisa meio enganosa. E o espetáculo, ele aborda a incerteza do Darwin em publicar o trabalho dele. E aí, no segundo ato da peça, ele conversa com Wallace. Passando isso, pensei eu, quando estava trabalhando, peraí, todos esses caras, todos esses autores teatrais escreveram algo sobre encontros hipotéticos. Por que o Darwin nunca se encontrou com o Mendel? Né? Eles eram contemporâneos, tinha uma diferença de idade, o Mendel era mais novo que o Darwin, mas eles eram contemporâneos, tanto é que o Darwin viaja
O Mendel vai para Londres em 1862, numa feira internacional, só que ele encontra. O Darwin já tinha publicado a obra dele, o Darwin já era famoso. Eu falei, por que não reunir os dois numa peça de teatro? Eu falei, mas quem sou eu para escrever uma peça de teatro? Não tenho nenhuma habilidade nessa, nunca escrevi. E aí me meti a tentar escrever isso. E aí, obviamente, foi quase um ano estudando, lendo artigos, lendo as cartas de Darwin, lendo as biografias dos dois. E nesse momento eu me tornei um mendeliano convicto. Comecei a admirar a vida do Mendel de uma forma tal que o Nélio Bísio, que é um professor que formou, que era da educação da USP, escreveu muito sobre Darwin, né, um darwinista ferrenho. Quando eu mandei a peça para ele ler, ele escreveu para mim, você está humilhando Darwin. Aí eu falei, ai meu Deus, será que eu fui tão tendencioso na peça? E realmente quando eu comecei a ler eu percebi que eu fui um pouco, mas eu falei, eu dou o direito como autor, né, de ter a minha liberdade de escrita. Bom, e aí, o que aconteceu? Tentei fazer isso, tentei pôr os dois juntos, né, como foi a peça da última sessão do Freud, eu falei, eu vou colocar os dois juntos. Mas quando, que momento, qual é o meu momento ideal? E aí eu fui trabalhar, eu fui pensar, quando eu estava preparando essa palestra, bom, eu vou falar tudo isso no encontro melhorista. O que quer ver Darwin e Mendel com melhoramento? Né? Tá aí, né? Todo mundo sabe que Darwin, o Ben citou Darwin quando começou a linha do tempo dele, né, e Mendel, mas Darwin era o melhorista, né? A seleção natural, de certa forma, ela veio dos trabalhos que ele tinha com pombo, com cavalo, com seleção artificial que ocorria naquela época, não é? Darwin, eu até achei esse trabalho, Darwin Animal Breeding, né, recentemente, ele era um melhorista. E Mendel era um melhorista. Mendel fazia os cruzamentos visando o melhoramento, não tinha a menor dúvida disso, porque era muito comum na época essa ideia de você fazer cruzamentos de variedades, espécies. Esse conceito de variedade de espécies era um conflito entre Darwin e Mendel, de certa forma, os conceitos que os dois tinham. E quem era melhorista? Recentemente, nós estamos publicando na revista Genética na Escola, eu achei um trabalho publicado por um melhorista que em 1878, aos 25 anos, era um cara que vendia sementes de hortaliças. Ele era representante de uma empresa francesa, era um alemão representante de uma empresa francesa de melhoramento genético, e ele estava, que se chamava de melhoramento genético, e ele estava perto de Broome, vendendo para agricultores, quando um dos clientes dele falou assim, você está perto de Broome? Parece que tem um padre, um monge lá que trabalha com ervilha. Isso o Ben já tinha publicado, já era abade, né, já tinha partido para outra coisa, e ele visita. Em 1943, ele publica o relato dele do encontro com Mendel, chamado I Talk with Mendel, onde ele faz um relato pessoal. Por que eu estou salientando isso? Porque existe, no caso do Darwin, a correspondência de Darwin é gigantesca. Você consegue conhecer a personalidade do Darwin. No caso de Mendel, tem muito pouco relato, principalmente porque depois que Mendel morreu, o abade que o substituiu queimou muito do que ele tinha lá, porque eles tinham uma certa rivalidade, né? E, então tem muito pouco escrito, vamos dizer assim, sobre Mendel, quem era, e esse é um dos poucos relatos. Quando eu olhei isso, dessa pesquisa, eu resolvi traduzir o depoimento e estou publicando agora no Genética na Escola, né, que eu falei, esse depoimento ele tem que ser lido por todos nós. E, olhando tudo isso, né, aqui é outro slide em relação ao trabalho do Mendel e melhoramento. Eu postei, acho legal essa foto, porque são poucas as fotos do Mendel, né? E nessa foto ela é muito emblemática. Por quê? Porque aqui é o abade-chefe, o Cyril Knapp, o cara que apoiou Mendel, porque os agostinianos tinham um pé muito na ciência, né? E o Mendel só conseguiu fazer o que ele quis fazer exatamente porque o Cyril Knapp, porque não sei se você sabe, o Mendel não começou a cruzar ervilha, ele começou a cruzar ratos. Até que o abade virou para ele e falou, isso é muito pouca vergonha, você vai fazer cruzamento, um monge está fazendo cruzamento. Isso é um relato que o Mendel faz.
E aí ele brincou e fala, eu relato isso na peça, e ele só não sabia que plantas cruzam também, né? Então ele deixou de fazer os trabalhos com ratos, né, cruzamento com rato, e o Joseph Lidenthal era um assistente dele, pouco falado, né? Mas esse cara que está aqui, ó, tá vendo? Ele era assistente do Mendes, ele que ajudava o Mendes a fazer os cruzamentos. E se vocês notarem, os dois aqui estão junto ao chefe e os dois com ervilhas na mão aqui, mostrando nessa foto a representatividade e a importância que o Sir Ronald dava para isso, tá? E aí veio a ideia de desenvolver o trabalho, né? Um ano de trabalho, eu escrevi e eu falei, não, essa eu não pode. Se eu quisesse, eu podia mandar para qualquer editor e publicar, né? Mas com aquela formação rígida de ciência, eu falei, isso tem que passar por peer review, pensei comigo. E aí resolvi mandar para a Sociedade Brasileira de Genética, que eles têm uma editoria, né? Esse trabalho ficou um ano em revisão, foram 4 revisões, né? Alguns meio que dando uma bola fora, um queria que eu fizesse uma peça no ringue, onde o Darwin e o Mendes se degladiavam. Falei, não é bem isso que eu quero. Respeito a opinião do autor, pensei comigo, né? Mas foi muito bom porque os revisores realmente pegaram coisas, como qualquer peer review que a gente conhece, tá bom? Então isso deu validade para o trabalho. E aí, dentro dessa perspectiva, eu fiz essa linha do tempo, mostrando que o Darwin, ele tem algumas diferenças do Mendel, principalmente o Darwin ficou famoso, né? O Darwin era o bambambam da ciência, né? É o cara que, depois que ele veio da viagem e publicou Origem das Espécies, ele se tornou famoso, ele ganhou medalhas, ganhou prêmios, ele ganhou doutor, honoris causa por Cambridge, né? Ele ganhou medalha da Royal Society, foi eleito membro da Royal Society, né? Ou seja, ele publicou depois da Origem das Espécies vários livros, e foi aqui não, foi em 1868, aqui, ia ser 68, não 71, mas em 1868 foi que ele publicou Variação de Animais em Plantas Under Domestication, que, de certa forma, tem um pouco o pé do melhoramento genético, mas é aqui que ele publica a teoria da pangênese, que todo mundo sabe, é uma teoria doida que ele criou para explicar a hereditariedade, ou seja, que os seres vivos tinham gêmulas que se acumulavam no sangue e passavam para os descendentes. Ele não sabia explicar a hereditariedade, inventou esse trem, né? E aí, só que Mendel já tinha publicado o trabalho dele, né? E ele foi um cara muito reconhecido, né? E com detalhe, né? Se vocês verem, não, você vê que a universidade não é tão necessária, porque todo mundo sabe que ele foi fazer medicina em Cambridge, né? Desistiu porque ele achou que não aguentava ver aquelas aulas de anatomia, cirurgia. O pai dele chamou ele e falou, filho, o pai dele era, tinha um detalhe, né? Ele vinha de uma família abastada, né? Ele vinha de uma família com dinheiro, né? Ele teve 2 condições. O pai dele chamou ele e falou, se você não quer ser medicina como seu irmão, como seu avô, você vai ser pastor anglicano. E aí ele vai para ele foi fazer em Edimburgo medicina, e aí ele vai para Cambridge se formar em pastor anglicano. Quando ele viaja o Beagle e não volta mais para a universidade, tá? E fica a vida toda, né, tentando desenvolver, a vida toda, praticamente a vida toda, tentando desenvolver a teoria que todo mundo conhece da origem das espécies, seleção natural. Tem um trabalho, tem um filme até muito bacana chamado Evolution, que é os últimos dias antes da publicação. Ele tem a mulher dele, aquela prima dele, era muito religiosa, e ele tinha o Trump, ele fala sobre isso, né? O que eu faço? Eu publico ou não publico? Se eu publicar, eu vou mexer com as estruturas da sociedade. Ele sabia disso e publicou. Já Mendel teve uma vida um pouquinho mais difícil, né? Primeiro que ele nasceu numa fazenda no antigo Império Austro-Húngaro, hoje é Áustria, falava alemão, a língua nativa dele era o alemão. O pai dele ficou muito doente, o pai dele achava que ele ia assumir a fazenda, lá, o sítio deles lá. Ele vai estudar, só que ele é um aluno brilhante, né? Começa a se destacar na escola e vai aqui. Ele vê que ele nasceu em 1822, o Mendel nasce em 1809, tá? Tem uma diferença de idade. Ele era muito doente, né? Passa várias dificuldades, começa a ministrar aulas particulares para poder sobreviver. A irmã dele ajuda ele, depois ele recompensou o filho da irmã dele, depois que ele estava lá no mosteiro.
E aí, quando o professor dele fala para ele, o único jeito que você tem de estudar é partir para a vida religiosa. E aí ele se vai para o mosteiro de Brum como noviço, porque lá ele teria a oportunidade de estudo, né, desenvolver os estudos dele. E ele, ao contrário do Mendel, ele vai para a universidade, sim, né? Ele tem a história da biografia dele, que como noviço ele tinha que cuidar de doente. O Mendel, ele tinha que cuidar de doente, tá? Só que cada vez que ele ia cuidar de doente, ele voltava mais doente, ele não aguentava. E aí sempre eu falo para ele, o que você vai fazer, cara? Você tem que fazer alguma coisa, eu quero dar aula. E aí ele vai dar aula. Só que ele dava aula como professor substituto, não oficial. Para ser oficial, ele tinha que prestar um concurso. E aí ele presta o concurso e não passa. E aí o Siebel fala, então vai fazer a universidade. Aí ele vai para Viena, passa 3 anos na Universidade de Viena. Na Universidade de Viena ele tem aquela formação que é matemática, física, química. Ele tem toda a formação que explica o trabalho dele, que explica as abordagens que ele teve nos experimentos que ele teve com ervilha. E aí ele volta para fazer o concurso e novo pau. Quem dá o pau nele? O Doppler. Franz Doppler, que era quem? Aquele que inventou o fenômeno Doppler, né, do carro que passa, é ele que dá o pau nele. Conta a história que cada vez que ele ia para fazer o concurso, ele ficava muito nervoso, extremamente nervoso, e não passava. Toma pau novamente, volta a dar aula como professor substituto, e em 1857 começa os experimentos com ervilha, passa 7 anos trabalhando com as ervilhas, e em 1865 ele apresenta o trabalho dele na Sociedade Naturalista de Brum. Lá ele apresenta, na biografia dele relata que primeiro ele tinha que fazer a apresentação, depois a publicação. E na apresentação, todo mundo sabe, ninguém entendeu absolutamente nada do que ele estava falando, principalmente naquela ideia de 3-para-1, aplicação de matemática, né? Quando o Bento colocou, né, que o Fischer começou a estabelecer de certa forma, quem começou a apresentar os primeiros princípios do uso de proporção em matemática foi o Mendel, né? E ele publica o trabalho dele, todo mundo sabe a história, ninguém reconhece, ninguém entende, ninguém sabe o que é. Mendel era um mero desconhecido, e ele vira abade, e aí larga a ciência e se torna um político. Ele começa a brigar muito com a prefeitura de Brum, o Estado queria cobrar impostos do mosteiro. Ele começa a se envolver muito com a parte política, e em 1884 ele morre de insuficiência renal, né? Tem uma história muito bacana, agora, uns anos atrás, que acho que foi uns 100 anos da morte dele, foram sequenciar o genoma dele. E aí abriram a tumba, onde estavam os abades, achavam que tinham 4, tinham 5. Era aqueles túmulos que ficavam os caixões assim, né? Quem é Mendel? Quem é Mendel? E aí, por sorte, havia um jornal embaixo de um dos caixões com a data no ano da morte dele. E por sorte, havia um cabelo dele com bulbo capilar, e eles compararam o DNA mitocondrial com o DNA mitocondrial da alçada, e era o Mendel, sequenciaram e descobriram algumas coisas, como para ele tinha síndrome de Quetelombo, por exemplo, né? Então foi uma comemoração disso. E aí, finalizando, tá? Eu imaginei em onde eles se encontrariam, qual seria a razão do encontro. Isso teria de ser um encontro onde o Mendel, o Darwin, teria publicado a questão da pangênese, porque a questão da pangênese seria uma discussão na peça, não é? Então eu escolhi o ano de 1868, onde o Darwin já tinha publicado, o Darwin já tinha publicado sobre a teoria da pangênese, e eu resolvi, né, pensar o seguinte: Darwin era muito famoso, Mendel escreve para Darwin e fala, vou te visitar, estou indo para Londres te visitar, então precisamos conversar. E ele vai para Down House, que é a casa do Darwin, que está lá a 1h30 de Londres, né? Ainda existe essa casa, é um museu hoje, casa bonita, né? E aí eu invento essa história onde, né, no escritório do Darwin, onde ele existe, né, uma foto do escritório dele, eles discutem 4 pontos. Para a gente entender a discussão, o debate,
eu escrevi o livro, primeiro com uma mini biografia do Darwin, para o leitor entender a personalidade, quais foram os principais fatos da vida do Darwin que levaram ele a ser o que foi. Então, a morte da Anne, a filha dele, foi um marco muito trágico na vida do Darwin, né? Como ele se transforma de um anglicano para um agnóstico. Então, essa ideia eu tentei colocar numa mini biografia. Uma mini biografia do Mendel, também para a pessoa entender. E depois, eu resolvi, fiquei lendo, falei, qual que você, peça de teatro tem que ter contradição, né? Tem que ter conflito. Então, onde é que está o conflito? Então, eu fui lendo os artigos, tem muito artigo, tem historiador da ciência que escreve um monte sobre eles. Eu resolvi elencar 4, que seria, na primeira parte, a ideia de espécies, variedades e híbridos, né? As contradições que os dois tinham sobre essa questão. Ervilhas e boca de leão, ou seja, eu falo boca de leão porque foi um trabalho que o Darwin fez. Darwin fez um cruzamento com boca de leão e chegou ao 3 para 1. O Darwin chegou, ele fez experimentos, só que ele não soube interpretar aquilo lá. Eu vou explicar o porquê. A segunda é a questão da pangênese, onde o Darwin e o Mendel estão frente a frente discutindo a questão da herança. E por último, o que me deixou bastante, é exato o que eu chamei de evolução ou Deus, né? O que era a visão do Darwin no final da vida dele sobre Deus, sobre a existência de Deus, sobre a ideia de tirar o homem do centro do universo, como Galileu fez com a Terra, tá? E Mendel era um criacionista, era um adepto do design inteligente, era um religioso fundamentalista. Será? A obra do Darwin, Evolução, onde estava na biblioteca de Bloom, com anotações do Mendel. Mendel não era um fundamentalista. Já disse, eu estava na internet vendo algumas coisas, encontrei uma palestra sobre Mendel. Fiquei curioso. Quando eu olhei, era uma associação de design inteligente. O Mendel virou herói desses caras. Claro, coitado do Mendel virou herói do pessoal adepto ao design inteligente, ao criacionismo. E aí, nessa parte da peça, eu fui pegar textos do próprio Darwin. Tem texto nessa peça que não é minha, é do próprio Darwin. Eu fui pegar as cartas dele e aí encaixei algumas cartas dele sobre isso. Bom, tomei a liberdade aqui de pegar algumas partes que eu acho interessante da peça, né, onde eles vão conversando e discutindo, né? Por exemplo, nessa parte onde ele fala, né? Mendel fala que é a questão da matemática, né? O Mendel fala, pôde perceber uma razão numérica constante na transmissão das descendências dos brasileiros de ervilha, o que gera um tipo de padrão de herança. Aí o Darwin se mostra surpreso. Espere, qual a conexão entre razões numéricas e o que nós estamos discutindo, né? Que era a questão da herança. Darwin faz uma pausa e caminha impacientemente no escritório, enquanto Mendel permanece parado. Não consigo entender como a imensa diversidade de variações que encontramos na natureza pode ser explicada por razões numéricas, derivado da segregação de apenas 7 características de ervilha, com um certo tom de desprezo, como se a escolha de Mendel por uma espécie apresentasse insignificância. Mendel, compreendo sua preocupação, mas pude observar claramente que a transmissão das 7 características que estudei em ervilhas, com carinho, se referindo às filhas, né, em gerações subsequentes, demonstrou não haver fusão de fatores ao longo de gerações. Eles parecem expressando-se em proporções estáveis. Não entendo sua proposição, pois volto a afirmar que a seleção das modificações por descendência só pode agir pela preservação e acumulação de modificações herdadas infinitesimalmente. Isso é muito legal, porque Darwin tinha percebido que algumas características eram quantitativas, que eram expressas com uma ação pequena. Nós sabemos, né? As heranças quantitativas são muitos genes se expressando, tá? E assim vai, né? E aí tem uma segunda parte, né? Que ele fala, deixa eu pôr a outra aqui. Aí tem uma coisa interessante, que essa fala foi do próprio Darwin. Sim, entendo o que o senhor quer dizer. Contudo, meus resultados corroborados por proporções probabilísticas não deixam dúvidas que a transmissão dos caracteres é controlada por pares de fatores. Pausa demonstrando humildade. Afinal de contas,
simples monge falando com o astro da ciência, né? Compreendo a sua proposição, mas creio humildemente que ela deveria ser respaldada com conversão de matemáticas. Né? Aí o Darwin, isso não é isso, ele escreveu numa carta dele. Novamente, comprovações matemáticas. Na verdade, penso que a aplicação da matemática nas ciências naturais é como um bisturi na oficina de carpinteiro. Não vejo utilidade. Isso não fui eu que escrevi, não. Sou eu que inventei, não. São palavras do próprio Darwin. Né? Isso mostra uma diferença enorme entre os dois em relação a como eles encaravam. Porque o Darwin, o Mendel, tinha estudado, ele tinha passado por formação nessa área, o Darwin não tinha. Né? E um segundo ponto que eu queria, o último ponto que eu discuto na peça, que é, afinal de contas, 5 minutos que agora, afinal de contas, Darwin leu ou não leu o trabalho do Mendel? Mendel, quando publicou o trabalho, e aí eu sei que eu tenho o dom de linguagem científica, eu sempre falo, né? Tá vendo? O Mendel falou, o Bento falou tanto de publicações, né? Como publicar é importante, né? Se o Mendel não tivesse publicado, ninguém ia saber do trabalho dele. E ele mandou fazer 40 reprints do trabalho dele. E mandou para várias pessoas importantes, que ele não era importante. É muito óbvio que ele mandou para o Darwin. Só que eu li um artigo que dizia que o curador da biblioteca do Darwin, depois da morte do Darwin, não achou esse trabalho. Por outro, teve um outro trabalho dizendo, quando ele morreu, muito do que ele tinha foi para o Museu de História Natural de Londres. Então isso ficou sempre uma incógnita. Afinal, ele leu ou não leu o trabalho? E aí eu falei, isso é legal. E eu resolvi dizer que ele recebeu. E aí, cadê? Não, tá aqui. Como é que está? Aqui. Ele fala, os resultados foram publicados em 1866 e vêm cópias para eminentes naturalistas. Se a memória não me trai, também enviei uma cópia. Darwin, não lembro dessa correspondência. Um momento, deixe-me verificar aqui neste arquivo. E aí ele sai e vai com o arquivo, né? Se dirige a uma gaveta. Mendel observa com certa tensão, pois tinha certeza de ter enviado a correspondência. Sim, aqui está. Darwin fica um pouco envergonhado, pois o artigo não tinha as páginas cortadas, como habitual na época, né? Então ele não tinha lido o trabalho. Realmente não me lembro de meu criado ter entregado essa correspondência, ele ter guardado e acabei não abrindo. Agora lembro, mas o que acontece? Ele leu o trabalho do Darwin numa outra obra do Hermann Hoffmann, que estava citando Mendel. Então ele sabia do trabalho do Mendel, sim, de alguma forma. Tá? Então, esse conflito eu deixei na peça. Né? E, por último, a questão de Deus, né? Em que eu tirei essa frase de uma carta dele, né? Vejo que minha formação como naturalista me leva a buscar provas mais concretas, tanto nos escritos religiosos sobre a origem das espécies, quanto as evidências que coletei nas minhas jornadas pelos trópicos. Cada vez mais sinto a crescente dificuldade, mesmo recomendo a todo o meu poder de imação, em criar provas que seriam suficientes e convincentes para precisar acreditar nas escrituras sagradas. Isso foi uma carta que ele escreveu. E o Mendel, obviamente, ele não poderia ser um adepto total da evolução, mas ele não era contra, porque muito do trabalho dele tinha base, uma das ideias do trabalho do Darwin, do Mendel, era provar que os cruzamentos originavam espécies novas. Então isso nos leva a crer que ele não era um fundamentalista religioso e que ele era aberto, mas óbvio, uma pessoa que acreditava, né, em Deus, né? Ele fala aqui, né, esse meu pensamento é um tanto perturbador para uma pessoa como eu, que apesar de ser guiado pelas descobertas científicas, tem uma extrema dificuldade em retirar o Criador da origem do nosso planeta. Né? Então esse debate final é o debate onde ele se discute a questão. E para finalizar, né, a ideia do final da peça é em que já está chegando tarde, Darwin convida ele para ficar, para dormir lá, ele fala, não, eu tenho que voltar para a Áustria, blá, blá, blá. E no momento que ele vai embora, o álcool se apaga, os dois se aproximam do proscênio, um desse lado, desce uma tela, e eles falam esse texto aqui.
Esse texto foi encontrado no caderno do Darwin, do Mendel, desculpa, e aqui eu coloquei a partir de uma frase, onde ele diz: sim, seus lauréis jamais desaparecerão, embora o tempo traga em seus vórtices geração inteiras para o abismo, embora nada a não ser fragmentos de músculo permaneça da época em que o gênio apareceu. Posso o poder do destino me conferir a suprema êxtase da felicidade terrena, a meta mais sublime do êxtase terreno, a de observar, quando me erguer da minha tumba, minha ciência florescendo pacificamente em os que vieram após em mim. Essa última frase é dele: em meu tempo virá, senão nesses séculos que seguirão. Ele era muito frustrado, ele foi muito frustrado na vida, e a conclusão que eu chego é o seguinte: Darwin nasceu no século certo, no século onde a evolução estava sendo discutida. Mendel nasceu no século errado. Se o Mendel tivesse nascido no século XIX, né, 20, teria sido outra coisa. E no futuro, aí eles, no meio desse telão, enquanto eles vão falando, vai começando a aparecer o quê? O DNA, CRISPR, tudo que veio depois deles. Tá? E eles olhando para o telão, Darwin fala: em um futuro distante vislumbro vastos horizontes para pesquisas de imensa importância. A psicologia se fundamentará em uma nova base, aquela de compreensão das faculdades mentais humanas. A ciência, sem dúvida, esclarecerá os mistérios que envolvem a origem do homem, sua história, e talvez lançará luz sobre o nosso eterno questionamento. Qual é o nosso papel nessa profunda teia de vida em que estamos imersos? Isso é o texto dele. Tá? E com isso, a cortina se fecha e a peça descaba. Eu escrevi tudo isso porque, dentro de um mundo onde a gente vive com tantas fake news, com tanta desinformação científica, eu não sei se o texto é o melhor dos mundos, eu não sei se tem uma dramaturgia teatral maravilhosa, mas a ideia era poder disponibilizar isso de alguma forma para que escolas, pessoas pudessem, ao ver a peça, poder discutir essas questões, questão de Deus, questão da ciência, né? E eu tive uma recente discussão com um pastor, que foi uma coisa muito desagradável, onde na minha frente ele começou a defender design inteligente e falar que Darwin fez uma grande merda na vida, né? E aí eu fiquei muito preocupado, e aí fui contrapor ele, né? E aí foi um debate sem fim, onde eu resolvi seguir a velha máxima que contra fundamentalista você não deve discutir, né? Você deve calar a boca, ficar quieto e virar as costas em volta. Bom, era mais ou menos isso. Esse trabalho todo teve, obviamente, o professor Márcio Barreto, que foi meu orientador lá na Unicamp, né? O Nélio Bispo, que me ajudou bastante como darwinista, né? O Carlos Palma, que ele é diretor de um grupo de teatro em São Paulo chamado Ciências e Teatro no Palco. Ele faz muito trabalho, ele Copenhague, ele participou, senão a peça está com ele para ele tentar viabilizar o espetáculo, tá? A minha turminha lá do Lagoa, né, do meu laboratório, que obviamente sem eles eu não tenho capacidade de fazer nada, porque tem que ter tempo para fazer todas essas coisas, né? A FAPESP, todo esse povo, a fundação da nossa universidade, a própria universidade, tá? E é isso. Muito obrigado.